Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati. E hoje a gente vai falar de Mesopotâmia, cara. A gente já foi para o Egito, já foi para a Índia, já está falando das paradas antigas e hoje a gente vai mais para trás, cara. E a gente trouxe um cara que já era previndo, já veio aqui, já é velho de guerra do boteco, mas a gente vai conversar mais especificamente sobre origens da magia dentro da Mesopotâmia, né? Então, antes de trazer o nosso convidado, pelo projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai aprender a origem, o que é raiz de verdade na magia. Diretamente do Japão, Robson Belli. Olá, pessoal. Muito ansioso para saber se realmente começou em Nippur o negócio. E representando mortesúbita.net, Thiago Tomosalska. Saudações, estrelinhas do voluptuoso céu noturno. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E diretamente de Aracaju, Ivan de Aragão. E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Pois é, o tema hoje promete, né? Porque a Mesopotâmia é uma área muito interessante. Quando a gente é guri, estuda na escola, fica lá com os olhos brilhando, né? Pelo menos eu ficava, não sei, já falei aqui pela minha parte. E é isso aí, vamos ouvir mais uma vez o Rômulo, que é sempre um show de bola. E hoje a gente vai estar com um convidado que já esteve aqui antes, mas vai participar hoje. Salve, Charles. Boa noite a todos. O tema é super instigante, né? A origem aí da civilização ocidental aí. E o Rômulo, especialíssimo, né? Tudo que vem dele, um grande estudioso, um grande ocultista aí do cenário brasileiro. E o último integrante da nossa mesa de hoje, Paulo Jacobina, do Pedras de Afiar. Fala, galera, tudo bem? Hoje a gente vai receber o Rômulo Angélico. Para quem já está no canal há muito tempo, ele já deu uma aula para a gente sobre o Catimbó Jurema, né? Mas para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Rômulo, ele é historiador, especialista em ciência da religião. Ele é professor na rede pública do estado do Rio Grande do Norte. Ele é sacerdote juremeiro, patrono da Caraíba, que é um sistema de cura e magia cabocla, e autor de diversos trabalhos. Dentre eles, a gente pode destacar o livro do Mago Juremeiro, está saindo agora também, né? O Canindé, Rei da Jurema, o livro do Cadimbozeiro Mestre, Em Busca da Iniciação, dentre tantos outros. E ele também realiza uma pesquisa dentro do campo histórico e religioso sobre magia cerimonial e as suas origens na sociedade mesopotâmica. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Rômulo. É sempre um prazer tê-lo aqui. De antemão, quero novamente agradecer a todos e todas, viu? Gratidão pelo convite. Fico muito feliz assim, em sentir que existem pessoas sérias lidando com alta magia, que é uma coisa tão delicada e, ao mesmo tempo, um tanto quanto perigosa, né? Para quem não chega junto com jeitinho. E, além do Catimbó Jurema, que é minha filosofia de vida, né? A Jurema me trouxe outras orientações, outros recados, dentre os quais o estudo sobre o Tantra e o estudo sobre... Eu iniciei com Cabala. Antes de conhecer a Jurema Sagrada, eu iniciei com Cabala, tal. Antes da Cabala, o Yoga, né? Mas passei uns 16 anos estudando Cabala. E aí, como historiador, eu gosto muito de procurar as origens das coisas, sabe? Porque, de repente, nós encontramos livros com fórmulas, conjuração de entidades, evocação de divindades, e às vezes a gente faz a coisa de modo meio descontextualizado. E eu acredito que para caminhar em alta magia nós precisamos conhecer as estruturas das coisas, que tipo de arquétipo estamos evocando, o que é que aquela inteligência espiritual com a qual estamos tentando manter contato significou, o que é que ela trazia, o que é que ela levava para os povos que a conceberam, para os povos que interagiram com essa inteligência, né, em suas origens, e para a gente não fazer a coisa errada, né, pedindo para, por exemplo, pedindo proteção para a criança que vai nascer evocando Lilith. É bom que a gente conheça bem direitinho os primórdios ali da coisa e como ela se desenrolou ao longo do tempo. Então é isso. Espero ser útil aí mais uma vez nessa troca de ideias e muita gratidão.
como você já veio aqui, eu queria que você falasse um pouquinho também por onde a gente vai começar. Acho que quando você fala de Mesopotâmia, todo mundo fala assim, pô, Mesopotâmia é o berço da humanidade e tal. Então, acho que seria legal contextualizar um pouquinho, né, do que é a magia mesopotâmica. Você fala um pouquinho sobre como surgiu esse meu interesse pela Mesopotâmia, né? Esse interesse nasceu ali por volta do ano 2000, na época em que eu ingressei no curso de História. E ainda no primeiro semestre, nós pagamos uma disciplina chamada História Antiga 1. E ali nós, antes de História Antiga, vimos um tanto de pré-história, né? Mas sempre dentro daquela perspectiva econômica e política. Pouquíssima coisa relacionada ao viés espiritual, religioso, místico, mágico. E quando chegamos em História Antiga 1, muita coisa foi dita sobre o Antigo Egito, na época, e sobre Mesopotâmia, basicamente, apenas os tópicos, né, as questões mais fáceis de se encontrar, digamos assim. Depois eu compreendi por quê. A grande questão é que nós temos consideravelmente um número menor de documentos sobre a Mesopotâmia do que sobre o Egito Antigo. E aí é uma dificuldade, né, de lidar com algo que foge à nossa capacidade de pesquisa. E aí eu comecei a achar interessante aquilo ali, a organização social. Um amigo até costumava dizer, puxa, você gosta de tudo aquilo que as pessoas não procuram, na época, né? Ele falava assim, você poderia frequentar o Santo Daime, mas você prefere o catimbó, porque o catimbó era bem excluído, bem marginalizado, bem diabolizado, condenado, e questões espirituais iam para o Egito, né? Iam se filiar a organizações iniciáticas que tratavam do Antigo Egito. Nenhuma delas, que eu saiba, trata consideravelmente de assuntos oriundos da Mesopotâmia, e eu saí buscando a Mesopotâmia. E depois, né, assim, eu passei um tempo, recolhi o que eu pude recolher na época, muito pouca coisa, mas há uns 5 anos atrás eu retomei a pesquisa, e com muita dificuldade, né, eu venho selecionando materiais, o que eu consigo encontrar por aqui pelo Rio Grande do Norte, eu venho guardando, e quando a gente compreende, né, partindo do presente momento, quando começamos a estudar automagia, e quando voltamos ao passado para tentar localizar as origens de boa parte disso que a gente faz hoje no campo da teurgia, no campo da goécia, no campo da magia cerimonial, no campo da Sagrada Cabala, quando a gente localiza ali, na Mesopotâmia, a coisa começando a acontecer, né? Ainda no final do 5º milênio antes de Cristo, eu particularmente acho emocionante, né? E muita coisa foi sendo acrescentada, né, aos trabalhos mágicos. Os trabalhos ficaram muito complexos, né, muito difíceis de se realizar. E, aparentemente, nem tudo é tão difícil quanto parece, quando nós nos deparamos com o que sobreviveu da Mesopotâmia. E aí eu fui realizando a pesquisa histórica sobre os povos que estabeleceram a hegemonia no território mesopotâmico, ali na ordem, né, primeiramente os sumérios, na sequência os acádios, né, que foram os ancestrais dos hebreus, na sequência os babilônios, depois assírios, depois caldeus, né? E é tudo muito interessante porque a vida na Mesopotâmia era muito mágica mesmo, sabe? Existem detalhes que só na Mesopotâmia a gente encontra, pelo menos até agora, né? Até o momento que as pesquisas permitem encontrar. Por exemplo, questão de magia antediluviana, práticas mágicas anteriores ao dilúvio, né, bíblico. Então, isso é uma coisa muito rica. E a gente precisa fazer, de fato, uma arqueologia do sagrado para poder chegar na fonte. E essa fonte ninguém chega, porque, no fim das contas, a gente não sabe de onde os sumérios vieram, eles que levaram tudo isso para a Mesopotâmia, sabe? Porque quando surgem os sistemas mágicos, medicinais, matemáticos, astrológicos, religiosos, entre os babilônios, por mais que a Babilônia me parece ter sido o povo mais rico em matéria de magia, tá? Mas eles beberam muito da fonte suméria. E de onde vieram os sumérios? Que até hoje é uma pergunta que
tentamos responder. Não sabemos ao certo de onde eles vieram, mas eles já chegaram lá com tudo isso praticamente pronto, né? Os alicerces desse conhecimento já estruturados. E babilônios, assírios, caldeus beberam muito ali da fonte sumeriana. Bem, basicamente é isso. Assim, primeiro faz uma contextualização geográfica para quem não tem a menor ideia de onde a localização. A Mesopotâmia hoje está no atual Iraque. E esse pessoal ele começa a surgir onde é Kuwait e vai subindo os rios Tigre e Eufrates. Hoje o pessoal fala do crescente fértil, que seria uma crescente ali, uma região do Nilo e da Mesopotâmia, onde surgiu as primeiras civilizações. Aí faz um contexto, porque ficando ali na Mesopotâmia, onde é o Iraque, ele está perto da Índia e está perto ali da África e da Europa. Isso. A Mesopotâmia, esse termo Mesopotâmia, é uma palavra que em língua portuguesa, na verdade é um termo de origem grega. Em língua portuguesa significa entre rios, e os historiadores acrescentam uma outra expressão, terra entre rios, né? Justamente porque foram povos que se estabeleceram ali entre o rio Tigre e Eufrates, essencialmente, a princípio, onde hoje se encontra o Iraque. E a história da Mesopotâmia, ela a meu ver, mais complexa que a história egípcia. Tá? Primeiro porque nós temos uma alternância muito grande de povos estabelecendo hegemonia. Tá? E temos, em paralelo a isso, a presença de quase uma dezena de outros povos, cada um com cultura própria, cada um com dialeto próprio. Tá? E aí uma presença enorme de divindades agrárias, divindades ligadas às forças da natureza, divindades ligadas aos astros, né? E coisas interessantes ali, a presença dos gênios também, a ideia de demônios, a gênese dos demônios tem a origem ali na Mesopotâmia, né? As bases da Goécia estão lá, tá? E dessas divindades com nomes distintos, muitas migraram para o panteão de outros povos, né? Os fenícios assimilaram elementos de origem mesopotâmica, os gregos também, os romanos também. Os próprios hebreus, quando estavam ali dando origem aos seus mitos sagrados, né? O Jeová bebe muito de divindades mesopotâmicas também. E estamos nesse processo de resgate dessas informações tão importantes para que a gente possa desenhar um mapa, ao mesmo tempo, historiográfico, geográfico e religioso, né? Tentar organizar esses panteões, né? Quais divindades foram assimiladas, quais permaneceram vivas durante os milhares de anos, os detalhes sobre os sistemas sistemas divinatórios, né? E esse conhecimento justamente migrou, parte para a Índia, ocorreram trocas de ciências, trocas de informações com o povo da Índia, com o povo egípcio. E a Mesopotâmia é considerada justamente por conta de sua localização, uma região, tá, que forneceu elementos importantes para a cultura de todos esses povos que estavam em sua volta. Não apenas em questões religiosas, mas questões jurídicas, questões políticas, questões econômicas também. Essa é uma grande encruzilhada, digamos assim, né? Muito, muito profícua a nível de conhecimento. A gente sabe assim que Mesopotâmia engloba um espaço de tempo bem grande e, como você disse, muitos povos no mesmo lugar. Mas se a gente tivesse que fazer uma simplificação didática, o que você poderia falar para a gente da religião na Mesopotâmia? Qual que era as crenças dominantes entre eles? O que predominou no caso, né? Quais foram as crenças que predominaram? Isso. Porque tudo era mágico. Nesse ponto era bem semelhante ao Antigo Egito. Dizem que o Egito foi a civilização mais mágica da humanidade, mas acho que mede forças ali com a Mesopotâmia, sabe? Tudo era mágico. Então, dentre os diversos processos divinatórios, por exemplo, a astrologia se destacou. Durante um tempo, a astrologia compete com a
a adivinhação através de vísceras de animais. Mas esse método caiu por terra com o passar dos anos e a astrologia permanece viva até hoje, com diversos acréscimos, né? Mas a base, a essência da astrologia, como nós a conhecemos, nasce lá na Mesopotâmia, tá? Outra coisa interessante, processos mediúnicos, né? Havia sacerdotes babilônios, por exemplo, que eram especialistas em conjurar espíritos e fazê-los falar, fossem através de si próprios, o sacerdote evocava uma divindade e permitia que ela falasse através dele, fosse com o apoio de uma espécie de pitonisa, tá? Que se permitia, né? Se deixava dominar temporariamente ali pela entidade espiritual para falar, tá? Os processos de rituais, alguns ritos ligados atualmente à magia sexual, também nascem ali com os sumérios, né? Quando os babilônios, os acádios e os babilônios vão assumindo ali o controle, esses processos, pelo que eu percebo, são meio que deixados de lado, como se tivessem sido parcialmente reprimidos, né? Mas os sumérios tinham ritos de magia sexual com o objetivo de proporcionar um crescimento na produção agrícola, um crescimento na reprodução dos animais, abençoar as famílias, né? Conjurar forças divinas, benevolentes à comunidade através de ritos sexuais. Nós temos aí práticas de exorcismo interessantes, tá? O universo mesopotâmico era cheio de demônio, tá? Kakodaimons, né? Como os gregos diziam. E os gênios, a maioria dos gênios eram perversos, né? Os gênios benevolentes eram poucos. Além do exorcismo e práticas de evocação, né? Que lembram as práticas teúrgicas de hoje em dia, tá? Tudo isso aí nós temos como sendo elementos muito fortes dentro do universo mesopotâmico, práticas de limpeza com banhos de plantas, né? Com banhos de limpeza energética, digamos assim, preparados à base de plantas. Isso está presente em diversas tradições, né? Enfim, havia um sacerdócio especializado nisso, tá? Um sacerdócio bem complexo, principalmente nos tempos de Babilônia. Um grupo de sacerdotes especialista na purificação, outro grupo especialista em exorcismo, outro grupo especializado em fazer com que o pecado contra um Deus fosse identificado para identificar a causa do problema que aflige a comunidade naquele momento. Outro sacerdotisas, né? As chamadas cortesãs sagradas, preparadas para acolher os necessitados nos templos de Istá, por exemplo. Isso é muito rico, muito forte, e foi o que marcou durante praticamente toda a história da Mesopotâmia a população, a vida da população. Era muito interessante. E eu estava aqui pensando, enquanto você falava, você até mencionou uma parte ali sobre a questão, né, da herança, né, que os judeus tiveram, de alguma forma, direto ou indiretamente, dessa questão da Suméria e dos povos da Mesopotâmia. E aí eu lembrei desse fato interessante, né, que nós temos na figura do grande patriarca dos três monoteísmos, né, que é o Abraão, alguém que dentro do texto bíblico é mencionado como vindo de Ur dos caldeus, né? Então nós temos diretamente esse ancestral que tem uma ligação direta com terras mesopotâmicas. E aí eu queria saber de ti, se dentro dos seus estudos, tanto em Cabala quanto na história dessa região, se você consegue enxergar possíveis pontos de influência, possíveis conexões dentro da cultura cabalística, né, de referências mágicas ou de tradições que possivelmente tenham vindo da Suméria, né? Seja pela via Abraão, né, do próprio Abraão, que é o pai desse povo todo, seja pela via de outras trocas culturais que podem ter acontecido por ali. Meu irmão, no que se refere à Sagrada Cabala, por exemplo, nós temos ali entre os sumérios a existência de um símbolo muito importante, de uma árvore da vida. Sabe, a coisa começa por ali. Mas só que, vale salientar, nós temos fragmentos de informações provenientes do povo sumeriano, tá? Porque muita coisa se perdeu, o material com o qual eram produzidos os textos, os livros sagrados, um material muito frágil, tá? E com o tempo as próprias intempéries climáticas fizeram com que muita coisa fosse perdida. Então temos fragmentos, temos aí a árvore da vida, temos a possibilidade, tá, dentro desse contexto,
de uma especulação com relação às califotes, por exemplo, no processo de gênese dos demônios, né? Os maus gênios, as entidades malignas, elas são consideradas a bile de Enki. E Enki foi, a meu ver, justamente o Jeová Sumério, tá? Que era um dos grandes deuses, um dos Anunnaki. Tá? E quando era um deus muito bondoso, foi ele quem avisou, por exemplo, ao Unapisti, que é o Noé babilônico. Ele que avisou do dilúvio, quando os deuses decidiram exterminar a espécie humana. Ele chegou lá e soprou, né, sobre o dilúvio. Ele foi quem, de acordo com uma tradição, pelo menos, quem criou o homem, né, da argila. Ele moldou um boneco de argila e insuflou o hálito da vida e, de repente, se transformou no primeiro homem, né? Nós temos sobre a Sagrada Cabala, no caso, a Cabala Prática. Tá? Todos esses rituais que têm uma ligação com a teurgia, que podem ser considerados vinculados a uma cabala prática, questão do círculo mágico, tá? do poder do nome de Deus, entende? Da evocação de entidades com uma tentativa de obrigá-las a trabalhar através de imprecações, através de ameaças, através de nomes sagrados, né? Tudo isso aí já existe lá. E aí a lista é grande, sabe? Nós vamos analisando diversos textos de diversos historiadores, tá? Para poder encontrar um fragmento. Aí você pega uma pecinha do quebra-cabeça. Caramba, isso é uma prática teúrgica. E aí você analisa um outro texto imenso, encontra uma outra pista, junto ali com aquela pecinha. Puxa vida, ele está organizando um círculo para se proteger de alguma entidade que ele tenha conjurado, que ele tenha evocado. Aí ele quer que essa entidade trabalhe para ele. E aí, de repente, um feiticeiro marginalizado, né? Que o clero era praticante de alta magia, o feiticeiro era como se fosse um mago que trabalhava a revelia do Estado. Por isso que era diabolizado. Aí ele descobre como se pronuncia corretamente o nome de um deus. E aí ele exerce autoridade sobre o deus. Isso aí está muito presente na cabala prática, né? Na magia cabalística. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu vou dar um tiro no escuro, que provavelmente não vai dar em nada, e depois vou dar uma outra pergunta para preencher, se não tiver se não der em nada mesmo. É o seguinte, um dos meus deuses favoritos é o Sete, né, do Egito e tal, e ele lá no Egito ele é conhecido como deus dos estrangeiros. Aí, uma vez pesquisando, eu descobri que um dos filhos do Marduk também chama Sete. Existe essa relação? É possível fazer essa conexão de Sete com o vindo da Mesopotâmia? Ou não tem nada a ver? E se não tiver nada a ver, a pergunta para preencher é: quais são as fontes que nós temos para saber, de fato, quais são as práticas mágicas e religiosas na Mesopotâmia? Tem algum livro que chegou até nós? Tem registro em algum monumento? Quais são as fontes básicas disso? Bem, primeiramente a respeito do Sete, filho de Marduk. Tá? Ele não se destaca dentro da história, né, mítica. Ele não se destaca, ele fica como um deus secundário ali. Tanto que ele é muito pouco citado pelos cronistas, pelos historiadores. E uma divindade que fosse protetora dos estrangeiros, eu particularmente desconheço. De todas as que eu recolhi, acho que eu recolhi os nomes de umas 30, tá? Desconheço. Agora, quem se aproxima um tanto de Sete é Nergal, tá? Só que os atributos são um tanto distintos. Primeiro que ele é considerado o rei do inferno, tá? Só que o inferno mesopotâmico é distinto do inferno que nós conhecemos, oriundo da tradição judaico-cristã. Tá? O inferno mesopotâmico, por exemplo, é um local iluminado. Tá? É um mundo dos mortos. É uma outra história. Esses demônios aí que a gente atualmente imagina no inferno, eles não habitam o inferno no universo. Tem a ver com o inferno egípcio também, né? Porque o sol vai por baixo também à noite e aí seria um inferno iluminado, se você quiser ver desse jeito. Pois é. E a relação que eu fiz com o Sete ser deus dos estrangeiros é justamente por ele ser um deus estrangeiro, que chegou no Egito
de outro lugar. Imaginei que esse outro lugar poderia ser a Mesopotâmia. Tipo, lá ele foi um deus menor, mas fez sucesso no intercâmbio. É possível, é possível. Mas, por exemplo, um deus estrangeiro que na Mesopotâmia se torna deus dos trovões e dos raios é Haddad. Ele é um deus estrangeiro, provavelmente uma divindade fenícia. Tanto que ele chega ali repentinamente através das trocas culturais, faz sucesso ali na Mesopotâmia, né? Agora, quem eu acho que se parece mais com Sete, em alguns pontos, é o Nergal. Sabe, quanto a livros, é o seguinte, é uma dificuldade que eu tenho, tá? Porque, fora a língua portuguesa, eu me aventurei anos atrás no grego clássico e no tupi antigo. Mas eu não leio inglês, leio mais ou menos espanhol. Tá? E em língua inglesa existem livros que tratam da astrologia mesopotâmica, por exemplo, e das práticas mágicas mesopotâmicas, né? Mais à frente eu vou tentar encontrá-los e vou ter que passar um tempo estudando para poder ler minimamente bem inglês. Mas em língua inglesa nós encontramos esses livros. Em língua portuguesa e língua espanhola, a coisa é muito salpicada. Nós temos que sair fazendo uma seleção mesmo assim, com muita paciência, sabe? Muita paciência. E montando esse quebra-cabeça esquemático, para a gente poder ter uma ideia. Agora, nós encontramos autores bem mais, que trataram de um período bem mais recente, que, em suas pesquisas, trazem informações muito interessantes. Por exemplo, aquele cara que era sufi, Idris Shah, ele escreveu um livro chamado Magia Oriental, que foi publicado pela Editora 3 no ano de 1973, eu acho. Então, o Idris Shah, quando ele estuda o ocultismo árabe, o ocultismo persa, ele vai selecionando ali umas práticas de origem sumero-babilônicas para colocar no texto dele, que são mais interessantes, né, de se lidar do que aquilo que nós encontramos nos historiadores convencionais, porque ele é um pesquisador da espiritualidade mesmo, um pesquisador da magia, né? E aí ele é bem seletivo. Aí o Idris Shah é uma fonte primorosa assim, para auxiliar nesse processo de reconstituição teórica dos ritos antigos. A Mesopotâmia é uma sociedade agrícola que, assim, bem interessante. A religião estatal era tão poderosa e tão rica que criou o zigurate. Então, assim, a gente viu no Egito que você tinha a religião estatal e você tinha os cultos populares. Na Mesopotâmia também tinha isso. Assim, você tinha a religião estatal, que era rica o suficiente para construir zigurate, estruturas piramidais onde você tinha templos no topo. Eles controlavam a política, tinha uma força política muito grande, militar, etc., financeira. E você tinha também a questão da cultura e da religião popular, que era diferente da religião estatal, ou todo mundo era de religião estatal? Não temos aí... Essa é uma questão muito interessante, essa tua questão aí. Na Mesopotâmia, a religião estatal convivia com as tradições populares, muito possivelmente mais antigas do que a própria religião estatal. Por exemplo, os deuses agrários eram deuses para o Estado considerados terciários, mas o Estado permitia a coexistência desses cultos populares. E com o tempo, a divindade estatal ia absorvendo as características dos deuses menores, né? É tudo muito ligado à natureza, em meio à população mesopotâmica. Por exemplo, a própria agricultura era considerada uma divindade, entende? A criação de gado era considerada uma divindade. Eu acho interessante isso, né? Assim como havia esses deuses mais ligados às famílias, né, cultos praticamente domésticos, em paralelo haviam os cultos a Marduk, por exemplo, que foi o deus nacional do povo babilônico, o culto a Assur, né, que era o deus nacional dos assírios. Tá? Mas, muito possivelmente,
Eu uso essa expressão muito possivelmente porque até os historiadores mais gabaritados têm dúvidas quanto a isso, sabe? Em tempos muito remotos ali, por volta do ano 5000 a.C., tá? O rei dos deuses, pelo menos para o povo sumério, ali que chegaram no território mesopotâmico ainda em uma proto-história antes da escrita ser inventada, antes do ano 4000 a.C., o rei dos deuses era Anu, An, o nome dele em sumério, An, era o deus do céu. Tá? An gerou um filho, Enlil, deus do vento, posteriormente tornou-se deus da terra e foi absorvendo os atributos do pai. E depois de Enlil vem Enki. E aí de Enki vem outros deuses, a própria Star, por exemplo, era Esquigal, a rainha do inferno, que depois casou-se com Nergal, e ele se tornou rei do inferno após esse casamento. Em paralelo a esses grandes deuses, né, que eram chamados Anunnaki, haviam os deuses menores, tá? Que eram deuses ligados à família, eram deuses ligados ao trabalho. São simbolizados, por exemplo, por instrumentos de trabalho, uma enxada simboliza um deus, ou são representados por vegetais, os grãos, existe uma divindade dos grãos. Tá? E são deuses mais ligados à sobrevivência mesmo. Os cultos a esses deuses menores permaneceu, semelhante ao Egito ali. Tá? O Estado não fazia oposição. O que o Estado combatia era a feitiçaria. O que nós podemos chamar feitiçaria? O que seria feitiçaria? Uma prática mágica realizada à revelia do Estado. Tá? O Estado não chancelava. Considerava os feiticeiros uma estirpe amaldiçoada. O próprio contato com eles já desagradava os deuses. E eles tinham uma ciência mágica que media forças de fato com o clero mágico mesopotâmico. Tá? Media forças. Em algum momento, a ciência mágica que pertencia aos sacerdotes chancelados, dirigidos pelo Estado, tá? Em algum momento essa magia vazou. E outras pessoas que não faziam parte dos grupos iniciáticos, que não faziam parte do clero, tiveram acesso a esse conhecimento e formaram uma casta independente de magistas. E essa casta foi principalmente, durante a hegemonia babilônica, muito combatida. Ali no período sumeriano inicial, havia uma dificuldade, por exemplo, por parte dos sacerdotes sumérios, uma dificuldade de identificar as origens do mal. Sabe? Eles não sabiam, a princípio, explicar por que é que os deuses, por mais que benevolentes, geraram o mal. Por que é que eles permitiam que as doenças ocorressem? Por que é que eles permitiam que a seca se manifestasse, que a fome se manifestasse? Tá? Mas com o tempo, à medida que o sacerdócio babilônico vai se estruturando, ele é maior, né? Ele é mais complexo do que o sacerdócio sumeriano. À medida que o sacerdócio babilônico se estabelece, uma guerra, uma perseguição, inclusive um autor chamado C.W. Ceran, ele cita um antecessor do nosso Maleus Maleficarum. Ele cita um livro chamado A Fogueira, de origem sumero-babilônica, e era um livro, pelo que ele afirma, né, em seu trabalho, era um livro em que haviam ali os métodos de identificar quem eram os feiticeiros e as penalidades que eles deveriam sofrer, sabe? Eu não sei se eu estou respondendo sua pergunta, porque eu começo a falar de uma coisa e já vou passando para outra. Aproveitando aqui a minha primeira pergunta, eu vou fazer como o Tiago, né? Vou dar um tiro no escuro para ver se a gente chega em algum lugar. Pouca gente sabe, né? Mas a noção, o padrão de contagem de tempo que a gente tem vem da Babilônia, né? Vem da Mesopotâmia. Padrão baseado em 12, que é a contagem das 3 falanges dos 4 dedos. Então, você tem 3, 6, 9, 12, e aí 12, as 12, 24 do dia, e vezes 5 dá os 60, que é o que a gente vai utilizar para completar
uma hora, um minuto e tudo mais. E a gente vai encontrar essa utilização do tempo em várias linhas de magia, né? Para você poder saber exatamente conjugar a hora do dia, né, a passagem do sol e tudo mais, com determinadas questões, determinadas práticas que você vai utilizar. Nas suas pesquisas, você encontrou algo relacionado a isso dentro da magia cerimonial na Mesopotâmia, a utilização dessa marcação de tempo, dessa utilização de momentos específicos para algumas práticas, ou estou só atirando no escuro mesmo e acertando em nada? Encontrei alguns elementos. Eles baseavam, se norteavam pela movimentação da Lua. O calendário era lunar. O deus Lua era masculino, Nin, o nome dele. E, de acordo com o movimento da Lua, as fases da Lua, eles estabeleciam um calendário com dias em que era possível realizar determinadas práticas mágicas e dias em que essas práticas não deveriam ser realizadas. E aí era toda uma multidão de detalhes, tá? Detalhes, questões de dias, de horas, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Shamash, o deus Sol, o deus da justiça, muito evocado em questões ligadas à justiça, de fato, tá? Ele estava atuando até o meio-dia. Então havia um momento para que a gente pudesse conjurar as forças de Shamash. A partir do meio-dia, ele ou se transmutava em Nergal, o rei do inferno, ou ele cedia espaço para Nergal atuar. Por quê? Porque a partir do meio-dia o sol se tornava intenso. Boa parte das secas em determinadas estações do ano eram responsabilidade, de acordo com a concepção mesopotâmica, de Nergal. Tá? Então, se eu preciso evocar a força da justiça, eu preciso seguir o dia fasto para isso, o dia correto para isso, e o horário correto para isso. Tá? E o que eu acho interessante é que esse calendário ele se tornou presente em diversas partes do mundo. Por exemplo, a gente encontra isso na Umbanda. Tá? Quando a gente estuda Umbanda esotérica, nós temos aí determinada alunação, determinado momento do dia. Na própria Jurema nós temos os horários, né? Quando queremos estabelecer contato com um mestre que não vem mais em terra, é um determinado horário do dia. Quando nós queremos manter contato com um guardião, um esquerdeiro, é um determinado momento da noite em que ele estará mais próximo de mim, mais próximo a mim, e por isso ele pode ser acessado com mais facilidade, né? Esse calendário, ou ele se difundiu através de uma espécie de difusionismo cultural mesmo, tá? E aí eu conversei na época, quando eu fiz uma especialização em ciências da religião, eu perguntei a um professor de antropologia da religião. Cheguei para ele e perguntei assim: professor, me diga uma coisa, o senhor é difusionista cultural? Então, como é que o senhor pode me explicar o fato de determinados indígenas aqui do território brasileiro terem práticas, realizarem práticas tão próximas de povos do Extremo Oriente ou do Oriente Médio? Aí ele falou assim para mim: olha, Rômulo, nem tudo foi transmitido através de difusionismo cultural, nem tudo. Nós devemos compreender que a espécie humana, mesmo estando geograficamente distante, mesmo entre povos distantes, né, esses povos foram submetidos a um mesmo processo de desenvolvimento mental, psíquico. Então, concepções que surgiram na Índia, por exemplo, também surgiram aqui, independente do contato entre esses povos, simplesmente porque o desenvolvimento das estruturas psíquicas, independente da região, foi análogo. Então, mais cedo ou mais tarde, por exemplo, um arquétipo se manifesta por conta disso, não necessariamente por conta de um contato físico e de uma transmissão cultural através desse contato. Mas essas práticas nós encontramos na Mesopotâmia. Eu tenho um livro ali interessante, chamado... acho que é o Grimório de Nostradamus. Eu fiquei doidão quando encontrei esse livro, porque não sei quem é o autor, não tem o nome do autor. Aparentemente é uma coletânea, texto de vários autores, sabe? Mas tem um monte de informações sobre os caldeus, por exemplo, os neobabilônicos, né? Inclusive uma tabela com todos esses dias e horas. Uma tabela gigante, ao longo de 30 dias, por exemplo, de um mês.
quais são os dias propícios a determinada prática mágica para casamento, dia propício para determinada prática mágica para dinheiro, para proteção espiritual, para exorcismo, e qual a hora desse dia que a prática deve ser realizada. Sabe? Então, você, puxa vida, algo muito gigantesco, né? Que se parece muito com aquilo que nós aprendemos aqui, em outro povo, em outra cultura, em outro tempo. Mas estiveram presentes lá, sim, essas práticas, essas concepções, né? Perfeito, Rômulo, obrigado, Romulo. eu sempre tive a impressão, queria que me confirmasse se é isso mesmo ou não. Eu sempre tive a impressão que a mitologia desses povos tivesse uma relação semelhante aos gregos e aos romanos, né? Que é mais ou menos a mesma mitologia, só que com nomes diferentes. É claro, né, que você tem ali uma ressignificação dessas divindades, porque você citou a Istar, né? A Istar, ela tem, se você pesquisa, ela tem os equivalentes, Inanna, Astarte, Astarote. Então, me parece, né, que foi migrando lá a mitologia dos fenícios, né, passou para os babilônicos, e assim foi. Claro que deve ter surgido novas divindades ali no meio, algumas se perderam, algumas estrangeiras, como você comentou, mas acredito que elas sejam todas a mesma matriz, né? Assim como você pega as religiões indianas, né? Então você tem o budismo, o hinduísmo, mas elas têm muitos pontos em comum, né? Você tem a crença da reencarnação, do karma, assim por diante. São todas religiões da mesma matriz indiana, no caso, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem as religiões de matriz mesopotâmia? Bem, o que os historiadores, em sua maioria, afirmam é o seguinte, que esse conhecimento mágico, inclusive conjuntos de divindades, chegaram ao Ocidente através dos romanos, que assimilaram diversos elementos dos gregos, que, por sua vez, haviam assimilado elementos fenícios, e os fenícios, por sua vez, interagiram com os babilônios. E essa foi a transmissão. Vejamos, os sumérios, em tese, foram os grandes protagonistas disso tudo. Tá? Enquanto o Egito ali estava se consolidando como civilização por volta de 3.100 a.C., os sumérios chegaram ali na Mesopotâmia por volta de 5.000 a.C. E considera-se que eles é que levaram a civilização e todos esses elementos para a terra entre rios. Tá? Então, os sumérios transmitiram diversos elementos para os acádios. Os acádios foram assimilados pelos sábios babilônicos. De Babilônia, os assírios beberam, tá? Os neobabilônios reestruturam ali após a queda da Síria, né? Passam durante séculos, na verdade, séculos babilônicos, assírios e caldeus, a ciência, conhecimento mágico, conhecimento medicinal, ritualístico, para os fenícios transmitem aos gregos, os gregos repassam aos romanos, e de Roma para o mundo, o maior império do mundo antigo, né? Então, muita coisa que nós encontramos na alta magia europeia, tá? Por influxo romano, tá? Provém dos antigos sumérios. E aí isso procede. Bom, Romulo, eu gostei quando você estava mencionando ali aquelas diferenças, né, entre aquela magia institucionalizada e aquela magia da feitiçaria, né, aquela magia com uma origem diferente, digamos assim. E eu lembrei que a gente vê, por exemplo, quando a gente está estudando a história do Egito, né, a gente vê que aquela casta sacerdotal no Egito, a casta dominante da prática mágica, ela tinha também uma distância, né, em relação àquelas práticas mais populares. Era aquela elite, entre aspas. Era a classe mais elevada, a classe dominante dentro daquele sistema. Quando a gente pensa nessa questão da Suméria, existia uma diferença social envolvida nesse processo aí? Por exemplo, a casta institucionalizada desses povos da Mesopotâmia tinha uma relação com o poder, mas essa classe da feitiçaria era geralmente aquela magia popular, poderíamos dizer assim? Seria a magia das classes populares, uma prática mais ligada economicamente, né, com essas diferenças? Ligada a esse povo mais da base da pirâmide?
Cara, eu particularmente acredito que não. Vou te dizer por quê. Em tese, a casta sacerdotal não se preocupava com os cultos populares. Agora, veja só, nem todo mundo sabia ler. Então, para o indivíduo conhecer uma forma de descobrir o verdadeiro nome do Deus, para fazer o Deus calar a boca e afastar o Deus de seu protegido, para que um demônio pudesse agir na vida desse cara, é preciso uma ciência muito fina. Daí a preocupação por parte dos sacerdotes. Porque se de repente alguém que está desvinculado do Estado começa a realizar exatamente o que o Estado realiza, nós temos aí um Estado paralelo. Entende? E aí o que é que acontece? Alguém, alguma organização, alguma corporação ou indivíduos dispersos, não sabemos, tá? Letrados, que haviam passado por treinamento, descobriram esses mistérios. Por isso incomodaram o Estado. Por isso incomodaram o clero. A população estava ali cultuando Tamuz, por conta da vegetação, né? A vegetação morreu, vamos celebrar a morte de Tamuz, mas ele ressuscitou. Agora as plantas estão voltando, vamos ter o que comer. Isso não incomodava o Estado. De jeito nenhum. Então, eu acredito que era um corpo intelectualizado mesmo ali, sabe? Era gente da elite também. Cara, isso é muito interessante, né? Porque é como se a gente imaginasse, numa civilização em que a magia é a ciência daquela sociedade, né? É como encontrar um cara hoje em dia fazendo uma bomba atômica na garagem de casa, né? Vai incomodar o Estado, aquele uso ali, né? Daquele conhecimento. É porque a magia, ela era a base de tudo. A medicina era mágica, a matemática era mágica, a astronomia era mágica. Tudo era mágico. E aí um estado paralelo se formando. Indivíduos que, em tese, possuíam bens, tá? Fossem móveis ou imóveis, porque na organização econômica mesopotâmica haviam aqueles que possuíam imóveis, que geralmente estavam ligados ao Estado, e os comerciantes, tal, que eles não tinham imóveis, eles tinham bens móveis. Tá? E havia o grosso da população, que eram trabalhadores e escravos, né? Esses aí praticamente não tinham acesso ao conhecimento, né? Eles não eram letrados, digamos assim. Tá? Por mais que soubessem falar diversos idiomas, né? Tinham suas práticas de cura doméstica, tudo muito simples, como sempre existiu no mundo, e não incomodou quase ninguém. Agora, quando nós nos deparamos com a feitiçaria, eu acho interessante essa linha de pesquisa, o estudo sobre a feitiçaria, tá? Sobre a baixa magia, sobre a demonologia mesopotâmica. É muito rico, sabe? E com o tempo, né, eu acho que os sacerdotes tiveram muito trabalho para retirar do meio social essa convicção, tá, que as pessoas na Mesopotâmia tinham. Imagine aí, alguém, veja só, abrir aqui um parêntese e fazer uma hipótese aqui, tá? Meio anacrônica. Mas nós temos aí a questão do nome. Eu acho fantástico essa questão do nome. Os deuses têm seus nomes, né? Enlil, An, Istá, Shamesh, Nergal, Ereskkigal. Mas esses nomes não são o nome. Assim como Jeová. Tá? Não pronunciarás o santo nome em vão. Aí, de repente, certa vez eu conversei com um amigo judeu, ele falou, olha, o nome de Deus, Adonai, Elohim, El Shaddai, Jeová, são nomes de Deus. Tá? Mas o nome de Deus só pode ser pronunciado pelo sumo sacerdote uma vez no ano, quando ele está sozinho no coração do santuário. Quando há necessidade, e ele pronuncia o nome de Deus como um suspiro, porque não se pode pronunciar esse santo nome de Deus em vão. Tá? E aí nós vemos lá no mito de origem mesopotâmica, o mito de Lilith. Tá? De repente ela evoca o nome de Deus na tentativa de voltar para o paraíso, mas mesmo assim ela é barrada, ela conhecia o nome de Deus. Aí nós temos algo semelhante no Egito,
O nome de Osíris, Osíris é o nome dele, mas ele tem um nome. Aqui nenhum Deus sabe. E aí na Mesopotâmia também era assim. Aí alguém descobriu o nome do Deus. Se eu sou um protegido do Deus Sol, eu sou protegido de Shamesh. Eu sou protegido de Enki, o Deus do abismo, que gerou o homem, ele me protege. Mas de repente um feiticeiro sabe o nome dele. E aí realiza uma prática mágica para fazer Enki calar a boca. Olha o poder que o cara tem. Cala a boca, Enki. Parou agora. Se afaste do seu protegido, porque agora ele é meu. E aí o mesmo cara abre uma das 7 portas do inferno. Olha que arrumação interessante. E puxa lá de dentro um gênio maligno para perturbar minha vida. E agora, o que é que eu faço? Rapaz, é uma coisa estonteante. Cara, pesado. E essa questão do poder linguístico envolvido na questão mágica, né? Você saber o nome, é uma relação que hoje a gente faz pelos estudos linguísticos, você sabe o nome, você tem como acessar aquele objeto. Eu sei o teu nome, eu posso me dirigir a você, eu chamo a sua atenção. Eu me dirijo, eu localizo você dentro dessa imagem mental, né? Então, saber o nome de um Deus é você ter acesso a ele, né? Acesso direto a esse Deus. Sim. Faz todo sentido. E nós temos fragmentos disso interessantes no ritual de exorcismo católico, por exemplo. Eu adquiri um ritual atual, né? Porque mudaram um pouquinho ali o ritual. Chega um momento que o sacerdote exorcista, ele quer que o demônio diga o nome, diga seu nome. E a entidade espiritual reluta em dizer, porque se ela disser o nome, ela está perdida. Aí ele consegue expulsar, depois que ela diz o nome. Está lá na Suméria, nas antigas, isso aí. Sabe, aqui na Jurema, eu vi 2 coisas interessantíssimas aqui na Jurema que eu fiquei me perguntando como é que esse negócio veio parar aqui, velho. Primeiro, minha mestra de Jurema, salve a força dela, minha mestra, chegou para mim e falou assim, você sabia que Luzbel, quando desceu dos céus, trouxe para junto de si uma parte dos anjos? Aí, essa história eu já conhecia, mas eu perguntei para ela, de onde é que a senhora viu esse nome? Onde é que a senhora ouviu, Luzbel? Ela disse, foi meu padrinho que contou para mim. Eu conversei com o pastor Kenner Casoto, que eu gosto muito, ele escreveu aquele livro Os Anjos que Caíram do Céu. Ele falou, rapaz, eu não faço ideia de como esse mito, como esse termo chegou até aí. Porque esse é um termo enoquita, de uma corrente judaica que nem existe mais. Sabe? Esse é um ponto interessante. E outra coisa, aqui no Catimbó Jurema, se você não for esperto, você dança. Porque tem juremeiro que sabe, ele acha que sabe uma técnica para fazer o teu mestre se distanciar de você. E aí, se ele consegue amarrar o teu mestre e distanciar o teu mestre de você, aí você está frito. Você perde a proteção dele. É uma analogia, talvez não tenha correspondência direta, mas lembra. Entende? Porque os mais antigos mestres eram encantados, entes divinos, né? Uma espécie de divindade também. Agora, na prática, né? Quem mexe com Jurema profunda sabe, ele não afasta o mestre, ele me afasta do mestre, ele me invulta, ele me cega espiritualmente para que eu não sinta o mestre. Mas tem um efeito análogo. Não sei se eu estou respondendo aí, se eu estou conversando sobre o que você colocou, viu? Porque eu vou viajando aqui e vou falando. Assim. Respondeu sim. Por falar em viagem, eu estou aqui uma pergunta do chat. E o planeta X e os Anunnaki e os aliens? O que tem de texto histórico mesmo? O que tem de sério e o que é maluquice? Dentro dessa concepção de aliens, de planeta extra e tal, o que a gente tem de historiador? O que é levado a sério e o que é viagem completa? Rapaz, é o seguinte, eu só posso comentar parcialmente, porque eu não tenho muito conhecimento das questões ufológicas, sabe? Agora, em linhas gerais, os grandes deuses eram os Anunnaki, e eles teriam vindo do céu. Em uma das histórias, né? Por exemplo, antes do dilúvio, os Anunnaki, e aí converge um pouquinho com o que eu conheço dessa teoria, né, dos alienígenas, né? Os Anunnaki geraram a espécie humana para trabalhar para eles. Os deuses, os grandes deuses, não queriam trabalhar, eles queriam, assim, eles se pareciam muito com a gente. Eles casavam, se apaixonavam, se envolviam com seres humanos, tinham filhos com seres humanos e tal. Eles comiam, eles bebiam, com 2 diferenças. Uma tinha vida eterna. E a outra, eles não queriam trabalhar de jeito nenhum, eles queriam passar a vida gozando.
Então, quando eles perceberam que teriam que trabalhar para sobreviver, eles decidiram criar o ser humano, a espécie humana, para que a espécie humana trabalhasse para eles. Tá? E aí, lá na frente, por motivos que até o presente momento não se sabe ao certo, tá? Porque faltam os textos, né, antigos, as tabuinhas precisam ser localizadas ainda para esclarecer tudo isso, mas em um determinado momento da história, os Anunnaki se desgostam da espécie humana. E aí decidem acabar com tudo. Ah, vamos acabar com o ser humano porque não deu certo, não. O projeto falhou. E aí o Ea, Ea é o nome sumério, em que é o nome semita, né? Chega assim, sopra para Unapistim, que é o Noé babilônico. Fala, olha, os deuses vão acabar com tudo, pô, eles vão mandar um dilúvio. Faz uma barca aí e salva a tua família. Não permita que a vida se acabe. E aí depois, quando se manifesta o dilúvio, até os deuses se arrependem. Está grita arrependida. Meu Deus, o que é que eu fiz aqui com esse negócio? E aí os deuses se atemorizam, se escondem, não sei o quê. E quando pensam que a espécie humana de fato acabou, aparece um Napistim ali, com a sua arca, com sua esposa, com os animais, tal. E aí o que é que eles fazem? Eles levam ele para o céu, para viver para sempre com a mulher dele. Ou levam para um lugar distante, nos confins da terra. E aí o texto diz, após o dilúvio, os deuses desceram novamente do céu. Tá? E aí o pessoal que lida com a questão ufológica, né, que afirma que os Anunnaki são uma espécie alienígena, que geraram a espécie humana, tal, vão utilizar esses termos antigos, né? Desceram do céu, levaram para o céu, tá? Vieram num clarão de luz, tá? Vão utilizar esses termos tentando ligá-los a um OVNI e tal. Eu entendo dessa forma, sabe? Mas, humildemente falando, assim, eu peço até desculpa se eu estiver ofendendo alguém mais abalizado, né, que lida com essa questão ufológica, mas eu acho que os caras esticam muito. Entende? Esticam muito para o cara ter uma miração, né? Cientificamente falando, por exemplo, um profeta tem uma visão. Ele viu um monte de coisa interessante, ele viu uma luz incrível, ele viu uma criatura com não sei quantos olhos e tal. Só que estamos esquecendo de um detalhe. Boa parte desses profetas do mundo antigo, eles comungavam plantas de poder. Tá? Eles tomavam planta de poder e tinham uma epifania. E aí começavam a narrar aquilo ali, a descrever, a contar. Tá? Quando a gente toma uma planta de poder, a gente interage com criaturas de planos paralelos de tudo que é jeito, né? Com a graça de Deus. Tá? Mas não necessariamente uma nave espacial vindo, descendo e liberando os Anunnaki, que vão alterar o gene humano e vão acrescentar isso, aquilo, outro. Aí eu acho que a turma estica para poder convergir com a teoria deles. Eu ia fazer uma pergunta, só que você já tinha respondido dentro de uma pergunta que o Ivan fez, né? Então eu vou reformular essa pergunta, porque, por exemplo, a gente tem, para quem não sabe, né, a gente, dentro da ideia cristã, né, tem-se que Jesus uma grande figura, ele trouxe muita sabedoria, mas existem historiadores, existem pessoas que vão comentar que a grande passagem de Jesus, o grande ensinamento de Jesus, aquele amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu espírito, com todo o seu coração, com toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo, é uma passagem que se encontra num Talmud muito antigo, que é conhecido como o Talmud da Babilônia, né? Onde você tem um estudo que conta-se uma história que um cara queria ser convertido ao judaísmo, e ele vira para um rabino e fala assim, eu quero que você me ensine todo o ensinamento do seu livro sagrado, enquanto eu me equilibro numa perna só. Aí o rabino vai e bate nele com a vara, ele vai embora, ele foge. Aí ele vai até outro rabino e fala, eu quero que você me ensine todo o ensinamento que tem no seu livro sagrado para poder me converter, mas enquanto eu me equilibro numa perna só. E aí ele fala, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e todo o resto dos ensinamentos do livro são comentários a esse ensinamento, né? Ou seja, eram coisas que já se falavam na época da Babilônia e que depois disse que Jesus estudou esses livros sagrados também.
A minha pergunta seria sobre a permissão dessas práticas religiosas, mas você já comentou na última pergunta do Ivan. Então, eu queria saber de você, na verdade, até que ponto você acha que o pensamento babilônico, né, o pensamento daquela classe dominante, influenciava aqueles que se encontravam ali por debaixo? Por exemplo, no caso dos israelitas, né? Até que ponto os ensinamentos, o pensamento dessa elite babilônica, dessa elite mesopotâmica, chegou a influenciar a forma de pensar e a forma de praticar magia dentro dessas outras religiões? Cara, de início, a gente já começa lembrando que os acádios, vizinhos dos sumérios ali, que foram o segundo povo a estabelecer a hegemonia na Mesopotâmia, são os ancestrais remotos dos hebreus. Já começa por aí. Então, os acádios eram semitas, né? Tá, os sumérios não eram semitas, possivelmente foram indo-europeus. Tá? Mas o que os acádios tinham de conhecimento, tá, foi parcialmente adaptado ao conhecimento sumério, e boa parte do que os sumérios detinham de saber foi assimilado pelos acádios. Os babilônios também eram semitas. Os babilônios também se aproveitaram dessa fusão aí, sumero-acadiana. Entende? Quando a gente chega em Jesus, aí a coisa fica um pouquinho complicada, porque é possível que esse termo entre em ação novamente, tá? São especulações historiográficas. Jesus tenha feito parte de uma sociedade judaica iniciática chamada enoquita. Havia os fariseus, os saduceus e os enoquitas, que eram, por exemplo, especialistas em exorcismo. É uma das características, né? E Jesus, de vez em quando, expulsava um demônio. Tá? E esses enoquitas estão ligados ao livro de Enoque, que é o livro que trata justamente dos anjos caídos, os vigilantes, e dos gigantes, que são tradições que estão ligadas à filosofia de vida do povo sumero-babilônico. Só para ter uma ideia, o Gilgamesh é o grande rei lendário, né? O Gilgamesh foi um dos caras que matou um gigante. Ele e um amigo dele, Enkidu. Um gigante chamado Humbaba. Então, se de fato houve uma sociedade de matriz hebraica, iniciática, a qual Jesus fez parte, uma sociedade que esteve ligada ao mito dos vigilantes, que esteve ligada ao mito dos vigilantes e ao mito dos gigantes, aqui é um mito que se encontra muito vivo ali entre os povos mesopotâmicos, a origem desse mito, pelo menos, assim como o mito do paraíso, do dilúvio e tal. Então, sem sombrar de dúvida, houve muita ciência transferida, muita ciência transmitida. Agora, pouca coisa se sabe sobre os enoquitas. Aí temos uma lacuna que precisa ser restituída. Então, nós temos, em tese, um Jesus que esteve entre os enoquitas e que esteve entre os essênios. Tá? Então, eu pressuponho, né, que práticas mágicas de cura e ritos de exorcismo, o homem Jesus pode ter assimilado, pode ter aprendido com os enoquitas. E a moral com os essênios. Entende? Assim como ele também bebeu muito da fonte do zoroastrismo, por exemplo, né? O cristianismo ele bebe em várias fontes, na verdade. Nós temos ali os magos, que eram vizinhos ali, né? Também estavam peregrinando ali pela região da Mesopotâmia. Mas eu acredito que existe essa ligação, sim. Tá? Só precisamos agora, as gerações contemporâneas de historiadores precisam encontrar o material e sair reconstituindo a ligação. Senão vamos ficar nas especulações e lacunas. É um problema. Rômulo, queria que você comentasse um pouquinho. Você já até comentou em umas falas anteriores sobre
a sua visão da Jurema, com baseado no que você aprendeu. A questão é, como esse conhecimento que você adquiriu nos estudos da religião e da magia na Mesopotâmia, de fato, se traduziram em alguma prática? Como é que isso influenciou na sua prática mágica? Você trouxe alguma coisa no seu modo de trabalhar? Certo. É o seguinte, deixa eu tentar responder a sua pergunta. Quando eu me deparei com a Jurema, ali em 2005, né? Eu encontrei um universo gigantesco de conhecimentos, principalmente mágicos, né? A Jurema, ela é muito mirongueira, ela é muito mágica, diferente de outras tradições que comungam de plantas de poder. A Jurema tem muitos ritos de magia mesmo, assim, muita prática mágica. E no universo juremeiro nós temos abertura para outras tradições. Por exemplo, há famílias de Jurema que estão muito vinculadas ao candomblé. São famílias de afrodescendentes, né, que interagiram com os índios. Há famílias de Jurema que estão muito ligadas ao catolicismo, devido ao período de cristianização colonial. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, existe uma ligação entre judeus marranos, que chegaram aqui durante a colonização também, tá, que eram praticantes de cabala, e foram viver no sertão do estado do Rio Grande do Norte, e conviveram com os índios, aprenderam a beber Jurema com os índios. E, sem sombra de dúvida, trocaram muitas informações, muito conhecimento com os índios, né? As gerações caboclas que nasceram da conexão aí dos judeus e os índios, né? Eles trabalham com uma pagelança permeada de elementos cabalísticos, tá? Dentre as grandes hierarquias juremeiras, por exemplo, nós temos aí o rei Heron, que assim como Malunguinho é um rei da Jurema afrodescendente, Canindé é um rei da Jurema de origem indígena, o rei Heron é um rei da Jurema cabalista. Ele é um rei cabalista. Nós temos, por exemplo, um dos principais reinos da Jurema, chamado Cova de Salomão, que é um reino de magistas, né? Ele lida muito com magia e tal. Magia cerimonial, uso de espada, uso de punhal, tá? De velas ali, traçar símbolos, pentagrama, hexagrama. Então, quando eu conheci a Jurema, eu, de certa forma, me apaixonei a essa rama de Jurema, que trabalha pagelança e cabala. Como eu já vinha por conta da Fraternidade Rosa Cruz e de outros estudos que eu vinha fazendo antes, né, durante a adolescência ali sobre cabala, estudo sobre cabala. Como eu já vinha nessa pegada, quando eu conheci a Jurema, que vi o trabalho, que eu comecei a estudar os trabalhos, eu pensei, puxa vida, esses caboclos estão adaptando a cabala ao universo indígena. Sabe, e aí, posteriormente, quando eu decidi me aprofundar um tanto, né, que é um trabalho que está em andamento, bem complicado, por sinal, mas quando eu decidi me aprofundar na espiritualidade mesopotâmica, aí eu fiquei feliz da vida. Mas por quê? Como juremeiro, eu procuro, e esse é o trabalho que eu venho me esforçando em realizar atualmente, eu procuro resgatar os ritos mais antigos do universo juremeiro. Sabe, a conexão com as divindades primevas, Poditã, Warakzan, Badzé, Curupira, Anhangá, tá? A minha ideia é de voltar mesmo, voltar para um tempo em que não havia nem cruz aqui, digamos assim. Todo respeito, obviamente, ao Cristo, ao cristianismo. E aí, quando eu me deparo com a Mesopotâmia e com os elementos cabalísticos que nós encontramos entre os sumérios, entre os caldeus, entre os acádios e tal, por que não realizar esse mesmo retorno? Entende? Então, é praticamente o mesmo movimento, o mesmo trabalho. É um trabalho de retorno à fonte, sabe? São pesquisas que convergem, e o fruto dessa pesquisa eu quero deixar ali no livro do Mago Juremeiro, porque eu quero, se Deus me permitir, ir o mais longe que eu puder no universo indígena, o mais longe que eu puder no universo cabalístico, e a raiz está lá na Mesopotâmia, tá? E o mais longe que eu puder no campo da bruxaria, que foram as 3 principais correntes que formaram o Catimbó Jurema do estado do Rio Grande do Norte, né? Que hoje está quase em extinção. Sabe? Então, dentro da minha prática mágica mesmo, por exemplo, eu traço as coisas.
porque eu não vejo divergência. Então, eu abro uma mesa de Jurema, para ter uma ideia, abro uma mesa de Jurema, iniciei a sessão de Jurema, né? E aí, em um determinado momento, eu começo a cantar para os mestres. Então, se eu estou cantando para os mestres, eu estou invocando a presença deles. E aí, daqui a pouco, um mestre assume aqui, me mediuniza. Quando ele começa a trabalhar, ele lida com ervas. Ele chama um encantado da floresta. E ele está chamando o encantado e, de repente, ele pega um punhal e risca uma estrela de 6 pontas e acende uma vela no centro. Então, ele está fazendo cabala. Entende? E da mesma forma que ele faz, eu vou aprendendo com ele. E aí, por exemplo, o meu mestre fala assim, Rômulo, eu quero que você elabore um selo para proteger o seu terreiro. Tá bom, meu irmão, como é que é o selo que o senhor quer? Uma estrela de 6 pontas com um iode no meio. Então, ele está fazendo cabala. E aí, para mim, não tem diferença. Consegui, pelo menos... Maravilhoso, adorei sua resposta. Muito obrigado. Agora falta a pergunta principal, né? Quando é que esse livro sai publicado? Cara, é o seguinte. O livro do Mago Juremeiro já era para ter ficado pronto em junho. Só que eu tive uma primeira dificuldade, que foi conseguir reunir fontes para concluir o Canindé Rei da Jurema, que foi o último que eu lancei. Canindé, para os antigos juremeiros daqui, era o rei da Jurema, né? O maioral, assim, né? Que estava no topo ali do reino principal, o Juremal. Eu demorei um tanto, aí concluí, graças a Deus. Estou quase concluindo o número 3 da revista Tantra e Autoconhecimento. Eu quero lançar este mês ainda. E aí, em paralelo ao Tantra e Autoconhecimento número 3, eu estou devassando as fontes para o livro do Mago Juremeiro. O objetivo do livro do Mago Juremeiro era o seguinte, a princípio. Ele se chamaria Antigos Ritos e Antigas Divindades. Eu ia tentar fazer um apanhado geral de todas as divindades indígenas que eu conseguisse encontrar, que foram cultuadas, reverenciadas pelos índios do Nordeste, de modo especial do estado do Rio Grande do Norte. Tá? E uma seleção dos ritos que foram coletados pelos cronistas do século XVI e XVII. Só que aí eu percebi que o trabalho poderia ser um pouquinho maior, não é? E analisar as 3 principais matrizes que deram forma ao Catimbó Jurema norte-rio-grandense: a magia indígena, a sagrada cabala e a bruxaria europeia. Eu fui reunindo material, né? Conversando com os pajés também, com os mestres e tal. Fui reunindo material. Agora eu estou com uma bombinha na mão, eu estou com muita coisa para devassar, muita coisa para analisar. Eu já estou reorganizando aqui na minha cabeça, né? E eu pretendo lançar em fevereiro ou março do ano que vem. Se precisar de financiamento coletivo, aí tem uns livros de alquimia que está para entrar. Eles têm tudo a ver para lançar junto. Se você precisar de editora, o Mayhem está Agradeço à demais. disposição. É um trabalho que a galera aqui ia adorar ter isso publicado com a qualidade de capa dura, uma parada assim. Então, a última pergunta é, como é que o pessoal te acha, né? Cara, atualmente eu tenho utilizado bastante o Instagram, aí o Romulo, @Romulo_Guiraúna. Só dá uma procurada lá, e o meu canal no YouTube também, Arqueologia do Sagrado. Sempre que eu faço uma live, eu jogo para lá, sabe? E aí a boa parte das lives são sobre Catimbó Jurema e espiritualidade indígena, mas de vez em quando eu realizo um trabalho sobre a Mesopotâmia, sobre o Tantra indiano, sobre yoga. Agora estou organizando um seminário aí que só vai ter data marcada quando o grupo de 33 membros estiver fechado. É um seminário que se chama Fundamentos Históricos, Teóricos e Práticos de Magia e Feitiçaria Mesopotâmicas. Aí eu quero pegar esse material todo aí que eu estou coletando e escrevendo. Esse caderninho mágico aqui, bicho. Aqui tem um monte de anotações aí sobre deuses, rituais, demônios, gênios, um monte de coisa. E aí talvez se torne um livro, mas a princípio será um seminário. É para quem quer conhecer os fundamentos aí da magia cerimonial de origem mesopotâmica. Mas é maravilhoso. Então, quem está assistindo já segue ali no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo.
Pô, vou seguindo então, cara. Rômulo, foi um prazerzão falar com você de novo. Eu perdi a da outra vez, que eu não consegui acompanhar, mas eu assisti depois. Não peguei ao vivo, mas hoje foi espetacular falar com você, cara. Deixa eu pegar, eu vou abrir pelas janelinhas. Robson Belli, considerações finais. Muito interessante, né? O tema é super legal, porque voltar às origens da magia e da civilização, praticamente, é algo que é assunto para magista falar sem fim, né? Foi muito bom, muito obrigado, Rômulo, pela aula de hoje. Eu espero que volte mais vezes. Ah, vamos fazer jabá, né? Não vamos esquecer o jabá. Se você quer conhecer um pouco mais de magia enoquiana, magia com anjos, acesse enoquiano.com.br. Lá vai ter uma aba de contato e ali a gente tem o link do nosso grupo. Se você está querendo também conhecer um pouquinho mais de magia salomônica, acesse lemegeton.com.br e lá nós falamos tanto de anjos quanto de demônios. Show de bola. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Quando vem história, adoro. Então, assim, antes de mais nada, já estava gostando. Gostei bastante do tema. Você pega a raiz da magia mesmo. E realmente estou com interesse em estudar esse livro seu, porque para ver, traçar os paralelos com o que tem de moderno. E queria falar também do catarse.me/TDC, onde você entra nesse grupo que vai participar dessas entrevistas interessantes, de grupos de Telegram, e recebe a revista de Hermetismo. Então, tudo de bom você estar aqui no catarse.me/TDC. Faça parte. Por sinal, chegou a 17 e eu recebi ontem as 600 e a gente já está ensacando e a galera já deve começar a receber essa semana ainda. Ivan de Aragão, considerações finais. Foi um prazer mais uma vez ouvir o Rômulo falar sobre um dos temas que ele domina. É muito legal a gente investigar, né? O tema da Mesopotâmia é algo que fascina, assim como tudo que se refere a essa magia mais antiga, né? Então foi um prazer, espero que venham próximas vezes aí para a gente já conversar sobre esse livro, né? De preferência com o livro em mãos, para a gente poder compartilhar essa experiência. Grande abraço a todos. Charles Bueira, considerações finais. Pô, bacana. O Rômulo é um grande pesquisador, né? A maneira como ele aborda aí, com toda a bagagem que ele tem, é incrível, né? E, Rômulo, não desiste aí, que esse trabalho que você faz aí de resgatar o catimbó, principalmente, né? Eu lembro quando eu conheci você, eu falei, né? Pô, o catimbó é uma religião extinta. Aí você falou, não está extinta. No Rio Grande do Norte ainda tem, né? Eu fiquei super feliz com isso, porque a gente encontra pouco material. Então, esse material que você está resgatando e produzindo aí, pois isso aí é importantíssimo, né? A gente conhecer as tradições daqui, conhecer as pagelanças brasileiras, amazônicas. E sobre a Mesopotâmia, é incrível, né? Porque ali a gente encontra a raiz de muitos elementos que a gente encontra posteriormente nas tradições, como você mesmo descreveu, né? Foram incorporando ali os acadianos e foram passando, e passou para os gregos, e passou para os romanos, e está permeado aí em várias tradições que a gente tem contato e às vezes a gente não desconhece a origem. Só agradecer. Gratidão ao Projeto Menri, gratidão ao Rômulo. Boa noite a todos. Esse livro vai sair, cara. Não sei, a hora que o Rômulo terminar, a gente já vai estar batendo na porta da casa dele falando, vamos publicar, vamos publicar. Vai dar com qualidade. Eu vou produzir e vou mandar para vocês, aí vocês dizem se ficou legal. Maravilhoso. Paulo Jacobina, considerações finais. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez a participação do meu irmão Rômulo. Muito obrigado. Sempre que vem, traz muito ensinamento, traz muita coisa. E uma coisa que ficou clara, né, na entrevista de hoje é que a percepção do sagrado deve estar em todas as nossas práticas, né? Independente da sua linhagem magística, você tem que perceber o sagrado em tudo. E uma ótima forma de você começar a perceber o sagrado em tudo, inclusive em você, e de quebra aprender sobre magia, filosofia, psicologia e questões sociais,
é se inscrevendo no canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. E se você gosta de ler, vai no Clube de Autores e pesquisa pelo meu nome, Paulo Jacobina. Lá você vai encontrar 6 dos meus livros que vão te ajudar nos seus estudos magísticos e para se conhecer um pouco mais. Até a próxima. E por último, mas não menos importante, dos porões do Morte Súbita, Thiago Tomosauskas, considerações finais. Tem Mesopotâmia no Morte Súbita? Tem, claro que tem. Vou dar 2 dicas de artigos bem legais para o pessoal encontrar uma vertente mais anticósmica da releitura mesopotâmica, que é o Tiamat, a deusa dragão, foi lá na busca, Tiamat, a deusa dragão, ou Enuma Elish. Enuma, como se escreve, Elish igual Billy Elish. Procura lá que vocês vão curtir bastante. Olha, eu queria destacar que país maravilhoso, Romulo, que faz essa pesquisa que você não vai achar em lugar nenhum do mundo, essas ligações que ele consegue fazer. Só gratidão mesmo por fazer parte dessa bagunça aqui. Para quem não conhece, o mortesubita.net é um portal dedicado ao ocultismo e conhecimentos proibidos ao alcance de todos, que está no ar desde 1996. Nós somos a entrada do círculo, a saída do triângulo e o quadrado embaixo da pirâmide. Quem quiser acessar é só mortesubita.net. Quem quiser fazer parte do problema é catarse.me/mortesubita. Valeu, galera. Maravilhoso. E acho que os Anunnaki levaram o Rômulo, mas não tem problema. Valeu, galera. E vocês que acompanharam a gente, então não esquece, segue o canal, dá like, ativa o sininho, porque o YouTube não distribui a gente mais, assim, você tem que procurar o conhecimento. Mas essa entrevista 380 é alguma coisa, então volta, que tem muito material fera aí. E segue o canal da gente e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.